Senhor está usando, fazendo dele um vaso, um servo do Senhor. E se já não bastasse uma ali, Flávio, agora tem duas. Tá, eu estou ficando cada vez mais intimidado. Não, mas hoje não. Deus abençoe a sua vida. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais esse dia, né? O pessoal está investindo pesado nas imagens aí. Fiquei preocupado agora. Falei pro pastor aqui que se eu pudesse eu passava. Mas não pode passar, então, porque agora já não tem mais jeito. Já está aqui, não tem mais como voltar atrás. É uma bênção. O Senhor é muito bom e por isso estamos alegres. Por isso estamos aqui nessa manhã. Quero fazer uma breve introdução e falar para os irmãos que realmente, se eu pudesse, não estaria aqui hoje. Por conta. Você já, não sei quem é mais da época da fita cassete, aquelas que a gente assistia, que tinha que recordar, né? O pessoal não vai lembrar muito. Mas aquela fita ela era difícil de você assistir o filme duas vezes, né? Porque até rebobinar, voltar tudo. Mas se eu pudesse hoje, eu voltaria ao culto de quarta. Se eu pudesse hoje, eu pediria ao pastor Marcos estar aqui pregando nessa manhã. Porque a mensagem de quarta-feira ela foi impactante na minha vida. Ela mudou muita coisa dentro de mim. Ela trouxe algo novo dentro de mim. E é gostoso ouvir aquela mensagem, uma mensagem que ela foi genuína. Que ela foi pronta ali para aqueles corações que estavam prontos aqui para na quarta-feira. Eu tenho certeza que se eu pudesse, eu pediria de verdade para o pastor Marcos, pastor, volta aqui de novo no domingo de manhã e prega de novo aquela mensagem, porque eu precisava ouvir aquela mensagem. E é muito bom quando você vem para a casa de Deus precisando ouvir uma mensagem e o Senhor fala com você de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você precisa. É muito gostoso. Isso mexeu muito comigo. E aí, o pastor já tinha feito esse cronograma da mensagem do domingo. E eu orava a Deus e dentro daquelas dificuldades que a gente tem mental de você ficar tentando entender o que Deus está querendo falar com você, eu fui orando por esses dias e orando e a mensagem não vinha, pastor. Até brinquei com o pastor na quarta-feira, eu continuo orando, pastor, porque o negócio está estreito. E aí, ontem, quando eu abri minha rede social e via o post que a Dani fez sobre o culto de hoje, com aquela trilha sonora da música escrita Quem é Esse? Foi ali que deu um estalo. Que interessante como Deus fala com a gente. E essa canção, ela é muito bonita. Eu até peguei algumas informações aqui, eu sei que não faz parte da mensagem, mas é uma introdução para ela. Ela é uma composição do Léo Brandão, da intérprete principal Juliana Souza, que é a esposa do Léo. E eles falam num determinado contexto ali da mensagem deles, na rede social deles, que foi um preparo grande de oração por essa canção. Essa canção foi publicada nas redes no dia 28 de janeiro deste ano. E ela tem já cerca de 62 milhões de visualizações só no YouTube. Quando você olha em outras redes, plataformas, no Spotify ela tem 54 milhões de vezes tocadas. Sempre com a mensagem, quem é esse? Ela tem como texto base o livro de João, no capítulo 8, que fala da mulher adúltera. E ali a gente se vê muito propriamente naquela mensagem que Jesus está ali e ele está pronto, ouvindo as acusações, mas ele não acusa aquela mulher. Quando todos queriam pegar uma pedra, ele simples e puramente não pegou pedra. Ele simples e puramente foi com a mensagem e amou aquela mulher. Todos largaram as suas pedras e ela entendeu que existia alguém que poderia mudar a vida dela a partir de um gesto. Quem é esse? Quem é esse? E é sobre isso que a gente vai falar. Essa pergunta, quem é esse, ela acontece na Bíblia em outros contextos. A gente vê
essa mensagem acontecendo em outros livros. Quando Jesus entra montado em um jumentinho, cumprindo ali a promessa do profeta, as pessoas começam a se perguntar: quem é esse? O texto está como uma entrada triunfal. E as pessoas começam a se perguntar: quem é esse? E eu começo a tentar entender essa mensagem bíblica, porque as pessoas já tinham visto ele fazer tantas coisas. A gente vê nos evangelhos ele, no começo do seu ministério, ele sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele. Ele, depois de sair das águas, vai ao deserto para ser tentado, e ele começa a realizar o seu ministério, e ele começa a fazer grandes coisas. E em determinado momento da mensagem, ele já está entrando com o jumentinho, as pessoas ainda não perguntam: quem é esse? Depois de ele ter feito tantas coisas. No livro de Lucas, no capítulo 7, ele é convidado para a casa de um fariseu, de um homem ali da lei, e ele está ali, ele entra, ele se assenta, e vem uma mulher com um unguento, vem e derrama sobre ele. E a primeira atitude das pessoas foi perguntar se ele soubesse quem é que faz isso com ele. E ele fala para aquele homem: eu entrei na sua casa, você não fez nada disso por mim. E as pessoas perguntando: quem é esse que perdoa os pecados? Eu quero lembrar a mim e a você, como o pastor disse aqui sobre a mensagem dos alimentos, quero lembrar a mim e a você: quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade. Esse é Jesus de Nazaré, aquele que veio para nos salvar, nos curar e nos libertar. Essa é uma breve introdução da mensagem que nós vamos falar nessa manhã. E como eu falei aqui no pastor Marcos, eu queria ter 1/3 daquela memória dele, que ele guarda as coisas, mas eu estou aqui lendo porque eu não tenho não. E ainda mais nesse período, diz os meus amigos aqui que estão vivendo esses momentos, assim, que as coisas vão, a memória vai diminuindo, né? Vai dando aquela enfraquecida assim. Mas eu tenho que anotar tudo, e ontem eu passei a noite anotando isso aqui, porque eu não queria deixar passar nada daquilo que o Senhor quer dizer e queria falar comigo e queria falar com a igreja nessa manhã. Então, eu quero pedir para que você abra, por gentileza, a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 35, ou no verso 4, capítulo 4, verso 35, por favor. Capítulo 4, verso 35. E você pode, se você quiser, e você sentir a vontade, continuar glorificando a Deus, porque Ele está presente nesta casa. Nós não estamos sozinhos. Ele está presente aqui desde o momento que você pisou o seu pé aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. A frase "quem é este?" ela tem algumas funções. Ela pode servir para identificação. Quando você pergunta: quem é esta pessoa? Quem é este que está ao seu lado? Mas ela também pode expressar indignação, dependendo da tonalidade que você usa. Quem é esse que está falando? Mas ela também pode expressar surpresa. Ela pode expressar curiosidade e admiração. Texto base em Marcos 4,35. Eu queria que você me acompanhasse na leitura. Eu vou ler por aqui para ficar todo mundo com a mesma versão. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem.
E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto ele é interessante. Você vê alguns pontos que são importantes aqui para a gente discutir, e é sobre eles que a gente vai discorrer. Ela é uma mensagem que ela não é longa, mas ela é reflexiva, então eu queria que você não perdesse a atenção, por gentileza. Eu sei que vai dar sono, sim, vai, mas a gente continua acordadinho. A Bíblia fala que naquele dia, já sendo tarde, Jesus vem de uma maratona de mensagens pregadas no sermão da montanha. Ele vem ali ensinando o povo como deveria se comportar, como eles deveriam andar. Ele vem ali dias, 2 a 3 dias pregando, falando de instruções que ele queria passar para o povo. E era muito tempo falando, ensinando, colocando ali as teorias e mostrando como as pessoas deveriam se comportar. E naquele determinado momento ele acaba aquela mensagem, ele fala para os discípulos: passemos para o outro lado. Eu imagino o cansaço de Jesus. Eu imagino o cansaço, porque Jesus estava ali como homem também. E Marcos, eu não sei se eu já comentei aqui, falando um pouquinho da história. Marcos, ele tem um modelo de escrita voltado para a igreja de Roma. Então ele não se detém a alguns detalhes. Ele começa simples e puramente a falar dos feitos de Jesus, falar um pouco mais da sua semana fatídica ali como Marte, mas ele começa a colocar para Roma simples e puramente aqueles milagres, os feitos, para que eles entendessem de quem ele estava falando. Marcos tinha essa qualidade de passar simples e puramente aquilo que era óbvio e objetivo para que as pessoas entendessem quem era Jesus. No entanto, é um dos livros que tem o menor número de capítulos, 16 capítulos. E ele começa dizendo, já sendo tarde, e disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Esse texto ele aparece em Mateus e em Lucas, e na sequência também do livro de Marcos. Jesus tem uma outra passagem, que é a que a gente acabou de cantar aqui, que fala de Jesus andando sobre as águas, no capítulo 6. Olha só que interessante. E aí eu vou passar para a visão do livro de Mateus, que fala que Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos tentam entender se não era um fantasma. E vem que é Jesus fala: calma, não temas, sou eu que estou aqui. E a gente vê um dos personagens mais icônicos da história, loucão aquele cara, desculpa falar isso, gente, está gravando, né? Foi mal. Mas Pedro me surpreende demais quando ele fala: se é o Senhor mesmo, me deixa ir andar contigo. Parecia que ele não sabia com quem que ele estava falando. Parecia que ele não sabia com quem ele estava falando. E Jesus simples e puramente fala: vem. E Pedro, com toda a sua coragem instantânea, sanguínea, ele vai e começa a andar. Mas ele se depara com a sua humanidade. E ele percebe que os ventos e o mar estão rodeando ele. E ele tira o foco daquele a quem ele perguntou se ele podia ir. Pedro é loucão, né? Desculpa, foi mal. Mas ele é doido.
Eu gosto muito dele, mas ele é doidão. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar do texto anterior. Esse cara é maluco mesmo. Fico pensando, o cara cortou a orelha ali e Jesus foi lá. Desculpa falar essas coisas. Mas Marcos traz um relato específico aqui. E Marcos fala um pouco da característica de Jesus, quando Jesus fala, passemos para o outro lado. Quando ele chama aqueles homens para passar para o outro lado, ele está chamando aqueles a quem ele escolheu. Jesus está começando a complementar a sua obra, a sua escalação. E ele chama ali aqueles homens que são improváveis para passar com ele para o outro lado. Jesus é diferente dos homens daquela época e da maioria dos homens dessa atualidade. Jesus não te chama pelo que você tem a oferecer, ele chama porque ele conhece o seu coração. Jesus chama os improváveis para viver com ele coisas sobrenaturais. Jesus chamou aqueles homens porque ele queria passar de um momento pedagógico da lição, da teoria para a prática. E ele simples e puramente fala, passemos para o outro lado. Jesus estava tirando eles de um momento de ensinamentos teóricos e começando a mostrar para eles, agora vocês vão começar a viver comigo um pouquinho daquilo que eu tenho para realizar nessa terra. Jesus te chamou para viver com ele tudo aquilo de especial que ele tem para viver com você nessa terra. Por que eu estou falando você? Por que eu estou falando de mim? Porque nós somos improváveis. Você já se imaginou o quanto você é improvável para os olhos dele? Porque ele não perguntou o quanto você tinha no banco, ele não perguntou, filho, de quem você era, qual era a sua classe, qual era o seu modelo. Ele simples e puramente falou, vem e anda comigo, porque eu quero você do meu lado. Glória a Deus, santo é o Senhor. Você já se parou para perguntar como o Senhor tem trabalhado na sua vida, de que maneira Ele tem trabalhado na sua vida para que você possa viver aquilo que Ele tem para você? O quão improvável nós somos para viver aquilo que o Senhor tem para que nós possamos viver em nossas vidas. Quantas coisas você já não viu Jesus fazer? Não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao seu lado. Jesus é aquele quem cuida dos órfãos. Jesus é aquele quem cuida das viúvas. Jesus é aquele quem supra as necessidades da sua família. Jesus é aquele quem prepara o maná, quem prepara o codorniz, quem prepara, como o pastor falou aqui, a coluna de fogo, a coluna de a nuvem num dia e a coluna de fogo de noite. É aquele quem não nos deixa faltar nada. É esse Jesus que nós estamos falando. Aleluia. Glória a Deus. É dele que nós estamos falando. Dentro disso, esse texto ele apresenta para nós algumas lições importantes. A parte que ele diz, passemos para a outra margem, Jesus nos dá uma orientação e dá uma orientação aos discípulos qual o caminho eles deveriam seguir. Jesus nos orienta qual caminho nós devemos seguir. Qual é o modelo de caminho que nós devemos seguir? E seguir as ordens de Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossa vida. Seguir as ordens de Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossa vida. Porque nos dá uma tranquilidade de que nós vamos estar ao nosso lado, do lado daquele que nos guarda, que cuida de nós, que está conosco. Seguir as ordens de Jesus faz as coisas parecerem diferentes. Jesus, no livro de João, no capítulo 6, ele começa a dar uma mensagem dura. E alguns discípulos não queriam ouvir aquilo. E alguns saíram, alguns seguidores. Mas aqueles 12 que estavam ali, Jesus pergunta, e vocês não vão não? Vocês não vão não? Todo mundo está saindo, não está gostando da mensagem que eu estou pregando e vocês não vão?
É aquele Pedrão muito louco que a gente falou agora há pouco. Diz para ele: para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se só as palavras de Jesus podem levar à vida eterna? Passemos para a outra margem. E o Senhor, Ele é muito claro quando Ele fala passemos, Ele se inclui. Ele coloca que Ele está indo junto com os discípulos. E Ele fala passemos para a outra margem. E eu fiz uma pergunta ao contrário. E quando Jesus não nos fala para onde devemos ir? E quando você está esperando uma resposta dele, aonde você deve ir, o que deve fazer, ele não fala. Eu, no meu racional, fiquei meditando ontem sobre os textos, e o que veio sobre o meu coração é que se ele falar, se ele ficar em silêncio, não se mova. Porque se você se mover, pode ser que ele não vá contigo. Se você está querendo ir para algum lugar e o Senhor não te respondeu para onde você deve ir, não se mova. Não vá. O pastor Marcos pregou aqui na quarta-feira que o povo tinha construído, enquanto Moisés subiu no monte, o povo construiu um bezerro e começou a adorar. Deus ficou chateado, para ser mais tranquilo. Deus ficou chateado com aquele povo porque eles tinham feito um bezerro. E fala para Moisés: ó, eu vou mandar um anjo para acompanhar vocês no caminho. Moisés fala para ele: não, se o Senhor não for conosco, a gente não vai sair daqui. Ei, obrigado, Pai. A gente precisa ter certeza, se por onde a gente anda, o Senhor está conosco. Glória a Deus. Se por onde a gente pisa o nosso pé, o Senhor está conosco. Se por onde a gente caminha, o Senhor está conosco. Se Ele não te deu resposta nenhuma, não coloque o seu pé para lugar nenhum. Se Ele não te deu resposta alguma, não coloque o seu pé para lugar nenhum. Não vá para frente, não vá para trás, mas espere que Ele caminhe contigo. Não permita que outras pessoas caminhem, mas deixe que Ele caminhe com você. A palavra do Senhor no Salmo 119, no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se a gente está dentro da palavra, seguindo os caminhos do Senhor, Ele ilumina o nosso caminho, Ele nos faz andar no lugar luminoso, Ele coloca os nossos pés diante de um caminho que nós consigamos enxergar. Ele não nos deixa vacilar os nossos pés. E é assim que o Senhor faz. Louvado seja Jesus. Na sequência do texto, diz que enquanto eles iam e eles estavam naquele caminho, levantou-se grande temporal e as ondas se arremessavam contra o barco. Aqui mais uma lição que a gente aprende. Mais uma lição que a gente aprende. Andar com Jesus não nos exime de ter tempestades. Estar com Jesus no barco não te faz não viver tempestades. Estar com Jesus no seu caminho não quer dizer que você está isento de viver as tempestades que essa vida pode trazer. Estar com Jesus no seu barco não quer dizer que você não vai passar por momentos de tempestades e tribulações. Mas o que a gente tem que lembrar é que Ele está conosco no barco. A tempestade ela pode acontecer sim, ela vai vir a acontecer sim. Desde que você nasceu até o momento da nossa partida para a glória, vão acontecer momentos de tempestade sim. Mas se nós estivermos com Jesus, nós vamos passar por todas elas. Aleluia, glória a Deus. Andar com Jesus não exime-nos de passar por tempestade. E aí não tem como a gente não lembrar de Jó. A
A Bíblia diz em Jó capítulo 1 que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma pessoa íntegra, que se desviava do mal, que andava fazendo as coisas que Deus queria para ele, sacrificava pelos seus filhos, louvava a Deus todas as semanas, fazia tudo o que ele podia para adorar a Deus, mas isso não eximiu ele de passar pelo que ele precisou passar. Vão acontecer coisas que o Senhor não vai naquele momento que a gente quer colocar a mão, porque Ele quer ensinar algo para nós. Então quer dizer que andar com Jesus não quer dizer que não tenha tempestade. Vai existir tempestade sim, mas andar com Ele é a melhor coisa que nós podemos fazer. A maior virtude de Jó não foram os bens acumulados. A maior virtude de Jó não era os seus bois, os seus mantimentos, os seus 10 filhos, a sua esposa. A maior virtude de Jó era como ele se comportava diante de Deus. A maior virtude de Jó era como ele se comportava diante de Deus. Jó, em determinado momento, ele passa por dificuldades, sim. Seus filhos vão a óbito, a sua esposa pede para que ele abandone Deus. Aquela enfermidade vem e se levanta contra ele. Os seus amigos acusam ele de roubar os órfãos e as viúvas, de coisas que ele estava fazendo, falando como ele estava sendo infiel. Isso confunde a mente de Jó. Ele coloca as 34 teses diante de Deus, mas Deus aguarda calado. Deus espera o momento certo para falar. Eu vou repetir. Deus espera o momento certo para falar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Porque na tempestade a gente vai ficar desesperado sim, a gente vai ter medo sim. A gente vai ter dificuldade. E você percebe isso na frase que os discípulos dizem em Marcos. Que eles falam assim para Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? Eles vão até Jesus, que está dormindo no travesseiro. E Marcos faz questão de dizer e relatar o travesseiro, porque ele está relatando que Jesus estava no seu momento de humanidade ali, descansando, colocando as suas energias em recuperação. E os discípulos vão até ele falando: Jesus, não te importa que pereçamos? Quem já passou por isso aqui? Ou foi só eu? Que no momento em que a tempestade se levantou, você simples e puramente questionou a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo não, Senhor? O Senhor não está vendo que está doendo aqui onde eu estou pisando? Eu falo diante da minha humanidade, sim, eu tenho minhas falhas, tenho minhas dificuldades. Eu muitas vezes falei isso para Deus. Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo aqui no meu trabalho? Senhor, o Senhor não está vendo como está doendo faltar isso para a minha vida? O Senhor não está vendo como está doendo faltar isso para a minha casa, Senhor? O Senhor não está vendo como está doendo ver um familiar meu que não se entrega para o Senhor? O Senhor não está vendo? Quantas vezes a gente não fez isso? Eu já fiz várias vezes, e não nego, já fiz mesmo. E aí, outra parte interessante que me faz lembrar aqui, olhando para o texto, é que 30% daqueles homens que estavam no barco, ou seja, 4 homens que estavam ali, tinham habilidades no mar. Homens experimentados, porque trabalhavam naquele mar e talvez até conheciam aquele mar, que não era um mar, era um rio, né? Ali eles chamam de mar no texto, mas é um rio. Muitos deles já conheciam aquelas tempestades, muitos deles já sabiam que aquele comportamento aconteceria. Mas no momento em que a tempestade se levanta, o medo também se levanta.
No momento em que a tribulação vem, que as dores vêm, o medo também se levanta. E aqueles homens começam a questionar a Deus. E ali eles se revelam de uma forma interessante, que eles ainda estavam em processo de formação. Eles ainda tinham a sua fé incompleta. Eles ainda estavam passando da teoria para a prática, porque eles não sabiam tudo que Jesus poderia fazer. E eu quero dizer para você que o que Jesus pode fazer por mim e por você, nem os seus olhos viram, nem os seus ouvidos ouviram o que o Senhor pode fazer por mim e por você. Eu creio, Jesus. Eles veem a ameaça maior do que a pessoa que está com eles. E todas as vezes que isso acontecer, meu irmão, minha irmã, lembre-se de Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Todas as vezes que o medo da tempestade vier, não esqueça que é Ele quem está contigo e caminhando com você. O comportamento de Jesus, naquela hora, ele acalma, ele se acorda, vê os homens questionando ele, e a primeira atitude que ele tem é de acordar e repreender o vento e o mar. Ele vem e repreende o vento e o mar e acalma aquela tempestade. Mais uma lição que eu aprendo aqui: as experiências que nós passamos, elas precisam fazer-nos chegar mais perto de Jesus. As suas e as minhas experiências, elas precisam fazer a gente ter uma mudança de comportamento. As experiências que nós passamos, elas precisam fazer com que a gente mude o nosso comportamento, porque a gente começa a passar a entender que quando nós clamamos a Jesus, Ele ouve a nossa voz. Quando nós oramos a Jesus, Ele ouve a nossa voz. Quando nós adoramos a Jesus, Ele ouve a nossa voz. Glória a Deus, aleluia. Então o que nós precisamos fazer é estar em constante relacionamento com Jesus. Aleluia. Então, se eu orava pouco, eu preciso orar mais. Se eu adorava pouco, eu preciso adorar mais. Mas talvez você está fazendo tudo isso. Eu venho no culto de terça-feira de manhã com as irmãs, eu não estou vindo porque eu estou trabalhando, mas as irmãs que vêm podem estar passando por uma dificuldade como essa. Vem no culto de quarta-feira à noite, vem no culto de domingo, às vezes vai no culto no lar e parece que as coisas não andam. Eu quero dizer para você: calma. Se você está com Ele no seu barco, tenha certeza que Ele está te ensinando algo para que você possa viver o sobrenatural dele na sua vida. Ele não está alheio àquilo que você está vivendo, não. Ele não está alheio, ele não está com seus ouvidos fechados, com as suas mãos encolhidas. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo, mas tenha calma, porque na hora que Ele acordar, Ele vai falar e tudo vai mudar. Tenha calma. Parece que esse teu filho não está te ouvindo hoje. Calma. O Senhor tem um plano para ele. Parece que essa dificuldade no trabalho não cessa. Calma. O Senhor tem um plano para isso. Parece que essa dor de uma enfermidade que assola a sua vida ou ao seu redor não te larga. Calma. O Senhor tem um plano para isso. Quem é esse? Nós estamos falando dele aqui. As tempestades que se levantam são pedagógicas. Elas vêm para nos fazer aprender a clamar, a orar, a se aproximar mais de Deus. E tudo isso é para a glória de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 30, no
verso 4, ele diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele se confiam. Eu falei sobre as teses levantadas por Jó e Deus ficou em silêncio. Mas quando Deus resolve responder, Ele vem com 70 respostas, 70 perguntas para Jó. E a primeira delas é: onde estava tu quando lançavas os fundamentos da terra? Onde estava eu e você quando Ele dava uma ordem e tudo que existe por aqui passou a existir? O que eu quero dizer para você é que se Ele der apenas uma ordem, tudo pode mudar na sua vida. A palavra fala que aqueles homens levantam ele, despertam ele e falam: o senhor não está vendo o que está acontecendo? Ele vem, levanta e ele fala: mar, acalma, vento, cessa-te. E tudo ali passa a ficar tranquilo, como um simples e puro caminho, como se fosse uma estrada retilínea. Porque quando Jesus dá a ordem, pode ser para quem for, tudo que passa, que estava difícil, passa a ser fácil. Mas Jesus vai fazer aquilo que Ele precisar fazer no tempo dele, não no nosso tempo. Outro exemplo que eu te dou disso é que as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus: seu amigo está doente, seu amigo está enfermo. E Jesus não vai naquele momento. Jesus, ele não vai na hora que elas vêm avisar. Jesus simples e puramente fala para aqueles que estão ao seu redor: Lázaro morreu, mas ele ainda tinha algumas coisas por fazer. E passado 4 dias ele vai em direção ao seu amigo. É interessante que historicamente os judeus acreditavam que o corpo podia ficar até 3 dias e poder ser ressuscitado. Mas Jesus espera dar o 4º dia para mostrar que Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Porque o tempo que Ele tem é um tempo diferente do nosso. Andar com Ele não nos exime da tempestade nesse levantar, mas andar com Ele nos dá a certeza de que Ele pode acalmar a tempestade quando Ele quiser e na hora que Ele quiser. Assim como são as tempestades que chegam de repente, elas mostram que a gente não tem controle de nada. Isso vai para mim e para alguns de vocês, que por vezes a gente acha que a gente pode controlar tudo que está ao nosso redor. A gente programa, a gente faz agenda, a gente coloca as coisas na programação, a gente estrutura tudo achando que pode controlar tudo. E para quem mora em São Paulo, simples e puramente sabe que caindo uma chuva, aquele horário que você achou que chegaria, talvez você não chegue mais, porque você não tem controle quando a tempestade vem. Porque às vezes a gente perde o controle do barco da nossa vida. Porque quando a tempestade vem, ela faz com que a gente fique com medo, faz com que a gente perca a nossa estrutura psicológica. Porque às vezes a gente acha que tem controle de tudo e a gente não tem. Mas quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente sabe que ela está sendo controlada por aquele que pode fazer tudo melhor do que a gente.
A gente não precisa ter o controle de tudo toda hora. A gente precisa deixar que Ele tenha o controle da nossa vida a hora que Ele quiser. Senhor, eu não consigo fazer isso, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. O leproso chegou diante dele e falou: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Porque ele já não tinha saída. Mas o Senhor disse para ele: sim, eu quero, então seja curado. Porque o Senhor quer na hora que Ele quer. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. As tempestades vão existir para que nós passemos para um outro nível de fé. Paulo, no livro de Coríntios 13, ele fala: quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Glória a Deus, Melissa, Deus abençoe isso, vai dar na glória. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de mim. Ele fala de uma evolução na fé. Ele fala que a gente precisa passar por coisas para que a gente possa crescer na fé. Ele fala que a gente precisa passar e vencer tribulações, dificuldades para que a gente possa crescer na fé. É verdade. Então, irmãos, desde que a gente esteja andando com Ele, ou Ele no barco, haverão tempestades. Sim, elas vão existir. Elas poderão querer te abalar, sim. Elas vão conseguir te abalar por algumas vezes. Mas, se Jesus está no barco, tenha certeza que nada de mal vai acontecer com você. Eu, com a minha loucura aqui breve, fico imaginando que se aquele barco vira com aqueles homens no mar ou no lago, muitos iam achar que poderiam se afogar, mas poucos iam lembrar que eles poderiam ser levantados simples e puramente das águas e caminhar sobre elas como Pedro andou. Eles esqueceram de quem estava com eles no barco, que por mais que ele estivesse com sono ou estivesse dormindo, ele continuava tendo todo o poder nas suas mãos. E essa tempestade é diferente daquela de Jonas, porque no momento de Jonas está desobedecendo uma ordem. Nessa não. Nessa Jesus falou: passamos para outro lado. Ou seja, ele deu uma ordem que ele iria e continuaria até o fim. Se naquela, que foi por um motivo de desobediência, Deus preparou um grande peixe para levar Jonas a seco para o outro lado, pense que Jesus não faria com esses homens que estavam debaixo da sua ordem. Aleluia. Talvez um barquinho iria naufragar e Jesus simples e puramente levantaria um transatlântico ali, falando: agora está tudo com vocês aqui, ó. Vocês acharam que ia afundar, mas eu tenho o poder para fazer ressurgir tudo que vocês querem que faça ressurgir. Quem é esse? A tempestade vai acontecer para que as pessoas possam olhar para a sua vida e falar: quem é esse que abriu aquela porta para aquele irmão? Quem é esse que curou aquela enfermidade que os médicos diziam que não tinha cura? Glória a Deus, aleluia. Quem é esse que salvou o filho dela, que muitos davam como perdido? Quem é esse? Quem é esse que tirou aquela pessoa do vício? Quem é esse? Quem é esse que cuidou dele quando ninguém mais queria cuidar? Quem é esse que colocou a vida dele em ordem quando todo mundo achou que não tinha mais solução? Quem é esse? São esses aí. As pessoas vão perguntar para você: quem é esse? E você vai dizer: esse é o autor e consumador da minha fé. Esse é aquele que disse: haja luz e houve luz. Esse é o Verbo, esse é o Emanuel, esse é o Príncipe da Paz, esse é o Sol da Manhã, esse é o Senhor da Justiça, esse é o Deus. Quem é esse?
Você vai poder dizer através da sua vida, quando as pessoas perguntarem para você: quem é esse que faz todas essas coisas acontecer? Você vai dizer: esse é o leão da tribo de Judá, esse que venceu a morte, é ele que entregou a vida na cruz do Calvário, é ele, aquele homem que nasceu para pisar na cabeça da serpente. Quem é esse? Você vai poder dizer e proclamar: é esse quem está no meu barco, aquele que não perdeu batalha, aquele que venceu a morte, aquele que no terceiro dia ressuscitou, é ele que não me deixa faltar nada. Quem é esse que não deixa faltar nada? É ele, é esse Jesus de Nazaré. As pessoas vão olhar e ver através da sua vida: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que faz a luz brilhar todos os dias na sua vida? Você pode se colocar de pé nessa hora. Foi uma breve reflexão, irmãos, para lembrar e dizer para os irmãos que por muitas vezes eu queria desistir quando as tempestades se levantaram, mas foram provas que me fizeram cada vez mais forte. Às vezes eu ouço aqui o pastor falar da infância dele, né? Os irmãos já conhecem até mais que eu, quem está mais próximo dele. E eu vejo em tudo quanto ele testifica o cuidado que Deus teve com ele desde que ele se converteu. E eu coloco esse reflexo na minha vida, porque se não fosse o Senhor, eu não sei onde eu estaria, eu não sei o que seria, eu não sei o que eu seria. Eu olho para a minha vida, eu fico pensando todas as tempestades que se levantaram, mas o Senhor, por diversas vezes, quando eu pensei que eu ia naufragar, Ele segurou na minha mão, me levantou, me levou de pé de novo para o barco a seco, falando: você não vai naufragar, porque eu estou contigo, eu estou andando contigo. E quantas não foram as vezes que as pessoas acharam que eu ia desistir, mas acabaram dizendo: quem é esse? Que Deus é esse que fez isso acontecer na vida desse rapaz? Que o Senhor possa resplandecer na sua vida, que o Senhor possa resplandecer na sua vida, e que as pessoas possam dizer, quando olhar para você, que Jesus é esse, que esse homem serve, que essa mulher serve, que esse irmão serve. Quem é esse? Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Feche os teus olhos nessa hora, nós vamos orar, agradecendo por essa mensagem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos e te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nessa hora, Senhor, eu te peço, Senhor, se revela o coração de cada um dos teus filhos nesta manhã. Vai ao encontro das necessidades de cada um do seu filho, Senhor. De cada um dos teus filhos, assim como o Senhor foi a minha necessidade, assim como o Senhor olhou para mim. Olha para o coração de cada um dos teus filhos e mostra quem é esse. É esse que fala quando a gente precisa ouvir. É esse que age quando a gente precisa que Ele age. É esse que faz o milagre acontecer nas nossas vidas. É esse que trabalha em favor dos seus filhos. Mostra, Senhor, para cada um através da mensagem do Senhor, através da palavra ministrada no altar, que o Senhor é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, que o Senhor é o Deus que trabalha, o Senhor não está alheio às nossas necessidades, o Senhor não está alheio àquilo que nós estamos passando, o Senhor está de olho sim. Parece que o Senhor está descansando, mas o Senhor tem o poder sobre todas as coisas que acontecem sobre a nossa vida, Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te louvamos, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Senhor dos senhores, aquele que venceu a morte e aquele que preparou uma morada especial para que nós estivéssemos, Pai, contigo no céu. Nós te adoramos, Jesus, nós te agradecemos. Se você puder nessa hora, aplauda o Senhor mais forte.